Se você é protestante, você não pode ser chamado de herege por um católico romano. Então quer dizer que agora nós não podemos mais combater a heresia? O que o Unitatis Redintegratio diz é que nós devemos exortar com caridade, se necessário for. Combater a heresia nunca foi uma proibição da igreja. Provavelmente essas pessoas que falam isso têm uma mentalidade de que a música na Santa Missa tem que ser animada. Aí eu pergunto, por quê? Em que momento caberia a música na Santa Missa ser animada? Não tem como. Até porque o próprio Papa Pio X vai dizer que quanto mais a música se afastar do modelo gregoriano para a liturgia da Santa Missa, mais profana essa música será. O falecimento do Matthew Balzano, um padre católico apostólico romano, jovem, 35 anos, que ali, diante de um momento de desespero em sua vida, que nós não podemos aqui fazer nenhum tipo de julgamento, atentou contra a sua própria vida. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco. Clique agora em curtir. Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Sobretudo, verifique a sua inscrição, porque algumas pessoas têm reclamado de que estavam inscritas e não estão inscritas mais, como fez esse irmão aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. Então, confira, é muito importante. Deixe o seu comentário no decorrer do vídeo para que nós possamos evangelizar juntos, tá bom? Eu quero convidar você a ajudar este canal com uma doação de qualquer valor. Isso é muito importante. As nossas arrecadações caíram muito e torna-se praticamente impossível no mês de julho agora gravar todos os dias. Nos ajude, faça uma doação de qualquer valor. Vamos lá, nós sabemos que uma vez por semana nós adentramos aqui esse espaço, esse cenário para falar de algumas temáticas. Isso mesmo, nós vamos tratar aqui de alguns temas no vídeo de hoje, até para que seja mais formativo para você, vários temas em um só vídeo. O primeiro vídeo que eu queria ver aqui é de um protestante. Bom, vamos ver aqui a fala desse jovem, né? Os jovens, viu? Eles gostam de evangelizar na internet, mas tem hora que dão umas presepadas, né? Vamos ver aqui o que fala esse jovem. Se você é protestante, você não pode ser chamado de herege por um católico romano. O Unitatis Redintegratio, eu não sei falar latim, é o decreto sobre ecumenismo do Concílio Vaticano II, promulgado pelo Papa João Paulo VI, e vem do latim, significa restauração da unidade. Vamos ver o que diz o parágrafo 3. Nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões que o apóstolo censura asperamente como condenado. Nos séculos posteriores, porém, originaram-se dissensões mais amplas. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão da Igreja Católica, algumas vezes não sem culpa dos homens do e do outro lado. Aqueles, porém, que agora nascem em tais comunidades são instruídos na fé de Cristo, não podem ser acusados do pecado de separação, e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor, pois creem em Cristo e foram devidamente batizados. Estão numa certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Então, da próxima vez que aquele seu amigo eterno, que eu sei que ele só usa eterno, for te condenar como herege por você ser protestante, mostre que esse não é o pensamento da própria Igreja que ele diz defender com tanta violência. Até porque, quando nós olhamos para os pais da Igreja, esse era um profícuo apostolado e frutífero, né? Combater as heresias, os erros, as doutrinas equivocadas que são ensinadas. Então a igreja, neste documento aqui, ela não proíbe fazer uma correção a uma heresia. Vamos ao texto que diz isso, né, de forma clara para nós aqui. Os teólogos católicos fiéis à doutrina da Igreja, investigando junto com os irmãos separados os divinos mistérios, devem proceder com amor pela verdade, caridade e humildade. Tanto é que o Papa Emérito Bento XVI, que Deus o tenha, dizia isso, né? Toda verdade dita sem caridade perde o seu efeito. Isso está em consonância com a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nós vamos ter o texto: antes, santificai a Cristo em vossos corações, a fim de responder a qualquer um que queira a esperança que há em vós, com mansidão e respeito, com suavidade e respeito. Vai estar na tradução, por exemplo, da Ave Maria. Não há uma proibição de combater a heresia, mas sim fazer com a devida caridade e respeito, como carece a boa apologética e que nós sempre tentamos fazer dessa forma aqui no nosso canal. Nos lembremos aquilo que disse o apóstolo Paulo em Tito 3,10. Ao herege, depois de uma ou mais admoestação, evita-o, né? Então, na verdade, o que parece é que nós precisamos aqui começar a parar de responder coisas repetidas, não é mesmo? Porque senão a gente fica batendo na mesma tecla. Mas o combate à heresia é plausível na Sagrada Escritura. Por exemplo, quando em Tito, capítulo 1, versículo 9, nós vamos ter o seguinte texto: retendo a fiel palavra conforme a doutrina, para que seja poderoso para admoestar com a sã doutrina e a convencer
os contradizentes. Então, também na Bíblia não há uma proibição de se combater as heresias, pelo contrário, e é isso que a Igreja Católica segue. Então ele pegou o Unitatis Redintegratio e simplesmente suprimiu aquilo que verdadeiramente o documento diz, né? Mas vamos fechar com os pais da Igreja, mostrando justamente que os pais da Igreja, que vão fomentar também o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana, porque eles são importantes para isso, eles combatiam as heresias, mas sempre também nesse sentido deste documento, com mansidão e respeito. E diga-se de passagem, é a mesma coisa que a Bíblia diz, não é mesmo? Então vamos lá, por exemplo, Santo Irineu de Lyon. No início ali do livro Contra as Heresias, que muitas pessoas sabem que é um dos livros preferidos aqui do diácono, o que ele vai dizer para nós? Devemos combater as doutrinas erradas, mas devemos amar as pessoas que propagam essas doutrinas. Nós vamos ver, por exemplo, Santo Agostinho na carta de 185 dizendo: o ódio ao erro, mas acompanhado pelo amor às pessoas que erram. Então, o herege, ele é exortado. Agora, se ele vai mudar de pensamento é outra história. Deve mudar, porque senão se torna aí um inimigo da igreja, como foi Ário, como foi Nestório. Mas a igreja sempre vai tentar o diálogo e a correção do herege. E por fim, São Jerônimo, quando ele vai dizer, né, uma ignorância acerca das Escrituras é uma ignorância acerca de Cristo. Então, todas as heresias no decorrer da história, a igreja combateu com a sua autoridade e com o seu munus de ser coluna e sustentáculo da verdade, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, me parece que os protestantes, além de lerem de forma fundamental as Sagradas Escrituras, agora querem se arriscar também a ler o magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. Cuidado, viu, jovem, para não ficar lendo muito o magistério da igreja e não se tornar católico. Aliás, se marcar a data aí do seu crisma, nos avise que nós vamos aí prestigiar esse momento, tá bom? Está quase se tornando católico. Só precisa parar de ler de forma fundamentalista. E por fim, vamos citar aqui o magistério. No Concílio Vaticano I, nós temos um documento chamado Filis Deo, que significa o Filho de Deus. E nesse documento, a igreja nos convida a sustentar defesa da fé contra as heresias. Isso está lá no número 2 do documento. Então, como que a igreja não incentiva a defesa da fé? Acho que é uma inferência muito grande e volto a dizer, cuidado para não se tornar católico estudando os documentos da Igreja Católica, hein? E volto a dizer, se marcar a sua crisma, nos convide. E vamos aqui para o segundo tema, que é também um conteúdo bem interessante, de uma jovem aqui que faz uma catequese interessante, por sinal. Vamos ouvir o que ela diz aqui. Minha comunidade estão dizendo agora que a missa é dos velhos e antigos. Provavelmente essas pessoas que falam isso têm uma mentalidade de que a música na Santa Missa tem que ser animada. Aí eu pergunto, por quê? Em que momento caberia a música na Santa Missa ser animada? Na Santa Missa a gente vai para rezar, para se encontrar com Deus. Como que a gente se encontra com Deus em meio a um barulho? Nós já somos pessoas excessivamente dispersas e distraídas. Se a gente chega na Santa Missa e tem música barulhenta, a gente que já tem dificuldade de se concentrar, vai ter uma dificuldade redobrada. E a verdadeira música litúrgica, ela nasce do silêncio. Por que do silêncio? Porque é no silêncio que a gente consegue ouvir a voz de Deus. Eu preciso me recolher. Eu preciso me encontrar com Deus que está aqui dentro. Muito interessante isso, porque ela faz uma catequese muito acertada. A música é para servir a liturgia. O Papa Pio X, no Trale Solicitude, já no número 1, vai dizer que a música litúrgica tem apenas 2 objetivos, minha gente. 2 objetivos. E são objetivos bem claros que eu queria partilhar com vocês aí na tela, que a música litúrgica só tem 2 objetivos. E bem claros esses objetivos, né? No Trale Solicitude de Papa Pio X, né? Qual que seria o primeiro? Glorificar a Deus, certo? Esse é o primeiro objetivo. E o segundo, santificar os fiéis. Agora, eu pergunto, como isso seria possível com uma música demasiadamente barulhenta, né?
Não tem como. Até porque o próprio Papa Pio X vai dizer que quanto mais a música se afastar do modelo gregoriano para a liturgia da Santa Missa, mais profana essa música será. Eu trouxe aqui alguns textos que eu queria ler com vocês, justamente para ficar bem claro essa questão, né, da música litúrgica. Eu gosto muito de um texto da Sacrosanto Concilium, que vai dizer que a música, ela deve levar o fiel a uma oração. Ela tem uma beleza perene na liturgia, um fim que é justamente esse, ligado ao que o Papa Pio X nos ensinou. Eu vou colocar esse texto para você na tela. A música sacra, como parte necessária ou integrante da liturgia solene, embeleza a oração com sua dignidade própria. As partes litúrgicas celebradas com canto manifestam mais claramente o sentido do sagrado e elevam mais facilmente a mente às realidades celestes. Deve-se, porém, favorecer a participação ativa de toda a Assembleia. E aqui também nós devemos citar o Musicam Sacra. Mas antes, comentar este texto, né? Esse texto mostra que a santificação dos fiéis depende de uma celebração bem vivida. E é impossível viver isso com desordem, com uma música ali que não se adequa à mistagogia, ou seja, ao mistério que está sendo celebrado. Mas vamos ao Musicam Sacram de Paulo VI, que complementa o que eu quero dizer para vocês. O canto sagrado é tanto mais santo quanto mais intimamente estiver unido à ação litúrgica, pois por sua natureza proporciona maior cooperação das vozes e dos corações dos fiéis para a frutuosa percepção dos mistérios que celebram. E por que, sobretudo, não dizer que o catecismo abona tudo isso que lemos até aqui? Vamos ver? A liturgia é o cume para qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde emana toda a sua força. Para que essa força da liturgia seja vivida, nós precisamos viver bem. E não é qualquer tipo de música que nos ajuda a rezar. Então eu sei que tem católicos aí que vão dizer: nossa, a música protestante, ela nos leva à oração. Talvez seja pelo viés do sentimentalismo. Não, eu não posso colocar tudo num pacote e ignorar. Eu sei que há músicas lindas e que podem ser cantadas em momentos diferentes da Santa Missa. E aqui não estou falando da música protestante, mas eu falo da música sacra, música católica, que talvez não se enquadra para a Santa Missa, mas se enquadra em outros momentos pastorais de oração fora da Santa Missa. Não tem problema nenhum. Mas para o rito litúrgico da Santa Missa, nós precisamos ter todo cuidado, e essa jovem está coberta de razão. Mas alguns podem objetar: não há lugar nenhum desses textos aí falando de silêncio. Bom, vamos ao Papa Emérito Bento XVI, que Deus o tenha, que nos deixou esse belíssimo texto aqui. Deve-se cuidar atentamente que a música litúrgica corresponda ao sentido da celebração, favoreça a participação de todos e a atmosfera de oração e silêncio interior. Isso está na Sacramento Caritatis 42. Então veja que a igreja é unânime no pensamento dessa jovem aqui. Tá? Então é possível sim fazer uma música, ministrar uma música, entoar uma música concordante com a mistagogia, ou seja, com o mistério do rito que celebramos, ou seja, a Santa Missa. Parabéns a essa jovem, um belíssimo conteúdo. E essa última reação aqui a um tema que surgiu aí recentemente nas redes sociais, acho que nos últimos 2 dias, o falecimento do Matthew Balzano, um padre católico apostólico romano, jovem, 35 anos, né? Que ali, diante de um momento de desespero em sua vida, que nós não podemos aqui fazer nenhum tipo de julgamento, atentou contra a sua própria vida. Então essa notícia, ela chegou como uma bomba, mas na verdade, meus amigos, isso tem sido muito frequente, infelizmente, né? Essa questão da depressão, da tristeza, ou de motivos que nem mesmo a ciência tenta explicar, que leva uma pessoa a atentar contra a sua própria vida, é latente em qualquer vertente da sociedade, inclusive também no meio religioso. Nós devemos parar de pensar que um padre é um super-humano, que um diácono é um super-homem, que um religioso não tem as suas fraquezas. Bom, eu não quero aqui relativizar o assunto, mas nós devemos sim voltar o olhar para cada pessoa que está perto de nós,
nos atentar a detalhes e estarmos prontos a sermos ali suporte, a sermos ali agentes do amor de Cristo na vida das pessoas que estão passando por algum tipo de conflito existencial. Mas eu queria ler uma carta, que circulou aí em muitos canais, perfis, e que eu achei muito interessante colocar para você na tela para refletirmos. A morte do padre Matthew Balzano aos 35 anos é um grito de dor e exige uma reflexão urgente sobre a igreja que somos e queremos ser. Ele não suportou o peso das críticas, das comparações cruéis, da pressão que transformou o amor em julgamento. Ele não bate palmas, ele faz tudo sozinho, ele está matando a paróquia. Quantas vezes não ouvimos estas palavras? A igreja precisa mudar. Precisa ser mais acolhedora, mais humana, mais misericordiosa. Não podemos continuar a viver de aparência, nem a exigir perfeição dos outros, enquanto esquecemos de ver o coração por trás de cada gesto. Não são as flores no altar ou as liturgias impecáveis que importam, mas o apoio, a escuta, o acolhimento genuíno. A dor de perder um padre jovem e cheio de vida não pode ser em vão. Que esta tragédia desperte-nos para a transformação de uma igreja que cure, que compreenda, que acolha, não apenas que critique. Que possamos finalmente viver a verdadeira espiritualidade, onde a humanidade é respeitada e a dor é compreendida. Uns não aguentam e escolhem o fim. Outros resistem até ao esgotamento, afastando-se de si mesmos. É hora de mudar. Que a morte do padre Matthew não seja em vão. É um texto de David Barcelos, atribuído a esse David Barcelos. Mas eu tenho algumas considerações. A igreja enquanto pessoa, porque eu sou igreja e você é igreja, precisa mudar. Agora, há um largo aparato de ensinamento, fundamentos e doutrina católica que defendem a vida, que defendem a pessoa humana e que defendem a verdade de que todo cristão precisa ser respeitoso, que todo cristão precisa ser caridoso, compreensivo, né? Então aqui, se esse padre recebeu aí críticas de paroquianos, de pessoas, foram de homens que ele recebeu e não da igreja, né? É porque esse tipo de texto aqui é perigoso. Porque parece que é a igreja num todo que está equivocada e displicente em algum ponto. Mas não é assim. Então é um texto muito bonito, reflexivo, mas que precisava desse comentário, que eu não vi ninguém fazendo. Quando ele fala assim, a igreja precisa mudar, é num contexto, eu preciso mudar, você precisa mudar. O autor desse texto aqui precisa mudar. Não é a igreja, a instituição divina de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a igreja é feita de membros e os membros podem falhar, mas a cabeça nunca, porque a cabeça é Cristo. E Cristo nos ensinou a amar, justamente como disse aqui o texto, e disse muito bem, nós devemos amar, acolher, né? Sermos mais caridosos, sermos mais pacientes, isso sim. Então esse texto é belíssimo, mas precisava apenas desse pequeno adendo aqui. Agora, o que nós precisamos também é desenvolver formas de gerar homens fortes nessa geração. Homens que suportem também as críticas. E homens que olhem para essas críticas e possam, por meio de uma palavrinha muito famosa aí no meio, inclusive do meio coach, né? Mas que não é uma palavra própria apenas desse meio. A resiliência. Homens fortes que superam críticas, que superam problemáticas do nosso cotidiano. E de forma nenhuma, com essa minha fala, eu estou relativizando a dor de alguém que atenta contra a sua própria vida, porque nós não podemos fazer isso nunca. Mateus 7,1, não julgueis para não ser julgados. Eu não estou aqui julgando a atitude, né? Até porque também São João Maria Vianney, um dia, ele foi questionado, será que o meu esposo foi para o inferno porque ele atentou contra a sua própria vida? E aí, São João Maria Vianney respondeu, entre a ponte e o chão entra a misericórdia de Deus.
E nós não podemos julgar quem ao extremo chega num nível desse. Nós devemos agora rezar pela alma desse sacerdote, jovem sacerdote, para que Deus em sua infinita misericórdia acolha, e nós cremos nessa misericórdia. A morte não é o fim para o cristão, mas sim a possibilidade de um início de uma vida eterna diante do puro amor que é nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade no céu. Nós não podemos então julgar a dor de ninguém, mas devemos sim, nessa reflexão aqui, criar uma outra. Quais os meios podemos utilizar para gerar homens e mulheres fortes nessa geração? Também não podemos relativizar dizendo, todo mundo então é um coitadinho. Não. Nós devemos gerar homens e mulheres fortes. Os santos e santas de Deus eram homens e mulheres fortes, tá? E nós devemos aqui, com toda a solidariedade, nos unir aos parentes, à diocese desse padre, lamentamos muito. Mas também nessa reflexão, gerar algo que melhore cada um de nós, para que nós possamos vencer os problemas, as críticas, as decepções do nosso cotidiano. Espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. E eu queria então agradecer vocês por mais um vídeo. Clique aqui, curta, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu comentário. E o bônus da vez é, você já tem a sua Vulgata aí na sua casa? Pois essa Bíblia aqui é a que nós utilizamos, né, nas nossas refutações aos protestantes. Eu vou deixar um link lá na descrição, né? Adquira um livro e ajude o nosso apostolado. Faça uma doação de qualquer valor. Isso é muito importante também para que nós possamos prosseguir. Benedictio Dei Onipotens Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pega eles, Nossa Senhora.